Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Rapaz, ele já coloca a situação. Deus é amor, né? O Espírito de Deus que ele se refere tanto é santo, se refere ao Espírito Santo. Toda vez que fala Espírito, está dizendo Espírito Santo. Toda vez que tiver escrito Espírito na Bíblia, está dizendo Espírito Santo. Então, a palavra Espírito, quando ele se refere a Deus, ao Espírito de Deus, Espírito do Senhor, né, está se referindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sabe da intimidade toda de Deus. Tem dons espirituais, são 12 dons espirituais que tem. Um é dom de cura, outro é dom de fé. São vários dons, são vários. Tem que desenvolver esse presente. O dom que significa presente. Então, observa só. Quando ele fala habite Cristo no vosso coração, ele está deixando claro na habitação do Espírito Santo, que também é Deus, né? Sendo Deus, então, Deus está se referindo a quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala Deus, né? Então, habite Deus no vosso coração. Já deixou claro. Habitou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo habita Cristo, o Pai e o próprio Espírito Santo, com os dons espirituais. Imagine essa família toda no seu coração. Que coisa boa, rapaz. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Tem que ter fé em Cristo. Se você não tiver fé em Cristo como Deus, ele sendo Deus e como Deus, né, não tendo fé em Cristo, não vai adiantar você ter fé em Jeová, não vai adiantar você ter fé somente em Deus, né, que envolve a Trindade. Por que Trindade? Porque Jesus Cristo se tornou pessoa quando ele se fez carne. O verbo se fez carne, João 1,14, né? Na glória, o Filho unigênito, na glória como do Filho unigênito do Pai. O verbo se fez carne, na glória como do Filho unigênito do Pai. Porque outrora, Jesus ele era antes de ser carne. Está falando antes de ser carne. Jesus era o verbo, né? A palavra. Sem verbo, sem a palavra, não existe nem palavra e nem existe criação de nada sem verbo e sem palavra. Então, quando Deus falou façamos, sempre fez, né, todos três juntos, nunca fez sozinho, os três juntos, um só. Deus é um só. Quando se refere a Deus, está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda isso. Não existe separação, fazer nada, nem criar nada se não tiver junto. Só faz e só cria tudo junto. Tudo junto. Deus. Então, quando se refere a Deus, não é somente Jeová. Está se referindo à Trindade. A pessoa do Espírito, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, o Filho do homem, já está dizendo, né? O Filho de Deus, né? De Jeová, o Filho de Jeová, né? O Espírito desceu na forma corpórea de pomba branca. Observou aí? Então, Jesus começou a fazer a obra com 30 anos de idade, porque ele se batizou para receber o Espírito, e através do Espírito ele fez as obras, né? Só podia fazer as obras através do Espírito. Então não existe ninguém, antes de se batizar, dizer que está em Cristo, ou dizer que é cristão, ou dizer que está fazendo a obra. Está sendo tudo em vão. Agora, depois que se batiza, se coloca em Cristo. Cristo habita no coração. Hebreus 3,6. Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós. Nós nos tornamos casa de Deus. Colossenses 1,24. Regozijo no meu sofrimento por vós, preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós nos tornamos igreja viva do Senhor, né? Templo do Espírito Santo de Deus, né? Santuário, como está lá em 1 Coríntios 3. Eu creio que esteja ali, mais ou menos 3,19. Vai buscar esse negócio aí, rapaz. Jesus Cristo é bom demais, rapaz. Creia somente em Jesus.